Francisco, é, Ian Chung. Veja, uma coisa que eu acho muito importante na biografia, né, e na própria sensibilidade é, de Engels enquanto homem político, né? A, primeiro a profunda relação de amizade que ele teve com Karl Marx, né? Eu acho que é uma coisa muito bonita e ímpar na história, né? A amizade, a lealdade que eles tinham, né? É, como Engels era uma figura extremamente solidária a Marx e a família dele, sobre diversos aspectos, não apenas em termos materiais. O número de cartas, né, que existe entre ambos, né? Eu cito a obra Amor e Capital, de Mary Gabriel, que é impressionante assim como ela analisa a evolução teórica de Marx a partir da vida familiar dele, né? É, e também a sensibilidade enquanto homem, né? Assim, de ter superado o preconceito existente, né, de classe e ter se envolvido e ter dado continuidade com Mary Burns, né, após o falecimento dela. Mary Burns foi, né, sua primeira companheira, como a maioria aqui eu acredito que saiba, e depois a irmã dela, né? Ontem, no seminário, no Congresso de História Econômica da USP, um colega apresentou. Hã? Isso, isso. Então, ambas operárias ontem um colega apresentou um trabalho sobre Engels no Congresso de História Econômica da USP, e aí ele disse que ele conhece, assim, não existe muita documentação, muitos registros em relação à relação de Engels com Mary Burns, né? E um aspecto também que eu acho importante é, o papel de Engels, né, na formação da Segunda Internacional Comunista. Inclusive, no momento da fundação, ele estava presente, né? Existe até uma certa homenagem que fazem a Marx, né? Com a foto de Marx presente, né? E um aspecto também que é marcante nessa biografia é, a transição, né? A passagem de uma época, né? Que a autora cita no final, né? Lenin era um jovem desconhecido, assim, quando ele presenciou, né, o funeral de Paul Lafarge e da companheira dele, e me parece que Engels, quer dizer, me parece não, Engels, ele confia a Kautsky e ao companheiro de uma das filhas de Marx, eu acho que se não tiver enganado, ele confia a Eleanor Marx, a difusão da obra, além de organizar os volumes seguintes do Capital, né, me parece que existia um número de volumes diferente, né, estava previsto antes que fosse um pouco diferente. Eu queria que você esclarecesse um pouco isso, se for possível, mas acabou ficando em 3 livros, né? A produção da mercadoria, a circulação da mercadoria e não me recordo agora o objeto central do outro capítulo, do outro livro. E, e outra questão também, sim, a Segunda Internacional. Aí eu queria que você, se você puder trazer elementos a respeito desse período, né, do final da vida de Engels, da Segunda Internacional, né, que embates, né, ou que conselhos políticos e teóricos ele sugeriu, né? Me parece que Lenin não chega a conhecer Engels, né? Ele conhece as filhas de Marx, mas não chega a conhecer Engels, que conhece alguns dirigentes, né, da social-democracia russa, mas ele não chega a conhecer Lenin, pelo que eu me recordo. Eu queria que você falasse, se for possível, a respeito disso,
E em relação ao texto, A Transformação do Macaco em Homem, é um texto muito bom na análise, né, na compreensão, né, da formação da consciência do sujeito enquanto sujeito histórico e político, né? Agora eu queria que você falasse um pouco, se for possível, porque a respeito da evolução, se ele trata realmente ou se ele se propõe a tratar da evolução biológica, né? Da evolução biológica e da ancestralidade biológica, diferenciando o macaco e o homem. Quando eu li essa obra, eu li mais de uma vez, eu confesso que esse elemento, esse aspecto, não ficou muito claro na análise dele, né? Se a outra parte, sim, toda a discussão que ele faz, né? Do processo histórico, da relação do homem com a natureza, com os outros indivíduos, né? O que está posto na ideologia alemã, no manifesto e em outros textos também de Marx e Engels, mas eu confesso que essa questão específica não ficou muito clara, né? Ele diferencia o macaco e o homem, né? Mas em termos biológicos e de estrutura fisiológica, você acha que ele chega a fazer uma discussão sobre isso? É isso. Certo. Vocês acham que a gente deveria logo colocar sobre essas questões e aí a gente vai seguindo com outras falas ou a gente abre aqui, poderia abrir para 3 falas, né, inicialmente, né? 3 ou 4 falas. Mas eu estou anotando aqui as questões que estão sendo levantadas, eu estou anotando aqui. Quem deseja? Está aberto. Fiquem à vontade, pessoal. Bom, se não, eu vou tentando aqui responder alguns questionamentos, né, levantados pelo companheiro aí, Yang. Bom, em relação à questão do livro, Papel do Trabalho. Veja, o objetivo de Engels ali não é fazer uma análise biológica, tá certo? Essa análise biológica da evolução, né, na natureza que levou ao aparecimento dos hominídeos, né, e portanto do Homo sapiens, essa análise biológica já está estabelecida, né, praticamente desde 1859, que é a data da publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin. Né? Então, essa análise ela é feita pela biologia, né? No campo da biologia, né? Da teoria da evolução, das teorias, né? No campo da biologia, tá certo? Então, esse não é o objetivo de Engels. Engels já supõe os estudos científicos que vinham sendo feitos, né, anteriormente, tá certo? Em particular, os estudos de Darwin, que eram, na época, os estudos mais avançados, mas Darwin não era o único que estudava a evolução das espécies, tá certo? Já haviam outros estudos anteriormente, tá certo? E que se seguiram também a origem das espécies. Então, o objeto do livro Papel do Trabalho, na transformação do macaco em homem, é a evolução social, né? É a formação do ser social, ou seja, do homem, né? Do homem e aquilo que possibilitou que o homem se formasse enquanto ser social. Esse é o objeto né? Engels não quer fazer uma análise de ciência natural, de biologia. Ele está fazendo uma análise de ciência social, não é? Então, por isso que ele fala muito pouco sobre essas questões aí, não é? Ele cita aqui ou acolá os estudos que estão sendo feitos no campo da teoria da evolução, né? Mas ele não se apega a isso e nem supõe que as ciências naturais vão parar nesses estudos, tá certo? Ele leva em consideração aquilo que tem de mais avançado nesses estudos, mas em nenhum momento ele se apega a eles, nem, né? Ao contrário, ele dá um passo muito além, tá certo? Porque enquanto a teoria da evolução se mantém no nível da biologia
né, e das transformações biológicas, Engels está construindo uma teoria para explicar o desenvolvimento social, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do ser social. Tá? Daí ele analisar, né, as primeiras formas de trabalho, daí ele analisar a importância da construção das ferramentas, né, dos instrumentos de trabalho, daí ele analisar a importância da organização do trabalho humano, né, no passado e no presente, tá certo? Daí ele analisar a relação entre o desenvolvimento do cérebro e do conhecimento e a atividade do trabalho, tá certo? Porque o interesse fundamental de Engels aí é compreender como se deu a formação do ser social, né? E qual foi o papel das relações de trabalho, né, das condições de trabalho, das condições materiais de vida nesse processo de desenvolvimento. Tá certo? Então, essa é a importância. Por isso que esse livro tem uma importância. Não é nem pelo fato, né, dele tocar aqui e ali em certos aspectos aí da teoria da evolução, dos desenvolvimentos das teorias nessa época, não é por conta disso. Mas é por conta da tese fundamental, né? Do papel mesmo, né? Das condições materiais de vida, das condições de trabalho, na formação do homem, do ser humano e na formação social. Né? E como o ser humano ele vai produzindo as ideias, como ele vai produzindo conhecimento a partir dessa relação com a natureza, com essa relação com o próprio homem, com as condições materiais de vida. Né? Como ele vai desenvolvendo a linguagem, como ele vai desenvolvendo, né, as suas faculdades cognitivas por meio dessas condições materiais. Essa que é a tese fundamental desse livro, tá certo? E que permanece até hoje. Tá certo? E os próprios teóricos aí, alguns deles inclusive que estudam as teorias modernas da evolução, que reconhecem a importância dessa tese que foi levantada por Engels, né? Que modificou, de uma certa forma, a visão que se tinha, que era uma visão idealista da formação do ser humano. Tá certo? Em relação... O Engels ele teve uma importância muito grande, como você disse, na questão do capital. Tá certo? Então, ele foi o responsável, né? Então, Marx incumbiu a Engels, né, a sistematização, a organização dos manuscritos, todos os manuscritos de Marx, tá certo? E a publicação do livro 2 e do livro 3 de O Capital, né? O livro 2 em 1884... Acho que o livro 3 em 1895, às vésperas da morte dele aí. Tá certo? Segundo livro. O terceiro livro de O Capital foi publicado aí por volta de 1900, entre 1905 e 1910 por Kautsky. Então, Kautsky foi quem organizou os manuscritos deixados por Engels do livro 4 do Capital, que são as teorias da mais-valia, né? O primeiro livro é a produção do capital, né? O segundo livro, a circulação do capital. O terceiro livro, o processo global da produção capitalista. E o quarto livro, que são as teorias da mais-valia. Então, Engels teve um papel grande. Sem Engels, provavelmente hoje a gente não teria o livro 2 e o livro 3 do Capital. Tá certo? E provavelmente o livro 4 também, porque ele assessorou, ele de uma certa forma... aconselhou ao Kautsky de como deveria ser feita a publicação do livro 4. Tá certo? E veja que foi uma tarefa muito difícil, né? Porque vocês sabem que a caligrafia de Marx, a escrita de Marx era muito difícil de entender. Né? Dizem que só tinha 2 pessoas que entendiam a caligrafia de Marx. Era Jenny, a sua esposa, e Engels. Depois que Jenny morreu um pouco antes de Marx, a única pessoa que conseguia decifrar a caligrafia de Marx, o que Marx escrevia, era Engels. Tá certo? Então, Engels teve um trabalho enorme para organizar esses manuscritos aí e publicar, né, os livros de O Capital. Em relação à Segunda Internacional, Engels foi fundador da Segunda Internacional. Marx morre em 1883, a Segunda Internacional é fundada em 1889. Né? Portanto, 6 anos depois da morte de Marx. Tá certo? E Engels foi fundamental. Engels era a grande cabeça, a referência teórica, política, depois que Marx morreu, para os partidos operários, todo mundo.
tá certo? Então ele teve uma importância fundamental na formação da Segunda Internacional e no desenvolvimento até a sua morte, 1895, né? A sua morte, até aí ele teve um papel muito importante no aconselhamento, na organização, na elaboração dos programas, né? E nem os programas em geral eram elaborados e contavam com o apoio dele, ele lia, dava opiniões, né? Por exemplo, no Congresso de Erfurt, né, que foi um congresso depois que se realizou já nos anos 90, um pouco antes da morte de Engels, Engels analisou todo o programa, né, fez as críticas, fez as análises e tal, e as propostas, né, de reformulação, para melhorar o programa de Erfurt, tá certo? Então, veja, então Engels teve papel fundamental, né, durante esse período, tá certo? No aconselhamento do movimento revolucionário em praticamente todos os países, tá certo? E Engels, o papel de Engels também na questão da concepção materialista da história é algo fundamental, tá certo? Tem, por exemplo, foi publicado no Brasil um livrinho chamado Cartas Filosóficas, que reúne os textos de Marx e Engels sobre a concepção materialista da história, né? E reúne cartas trocadas por Engels e outros militantes da Segunda Internacional e outros pensadores, que é algo assim que todo marxista deveria analisar, né? Porque a concepção materialista da história é muito pouco estudada, tá certo? Em geral, por exemplo, a militância, até pouco tempo, estudava muito pelos manuais. Em particular, os partidos que eram influenciados pela União Soviética, né, pelos países do chamado socialismo real, estudavam muito por manuais de introdução à filosofia, manual de introdução ao marxismo-leninismo, manual de introdução à economia, né, que continha uma concepção assim, uma síntese muito grosseira e mecanicista do materialismo histórico, né? E da dialética materialista também, né? E, em geral, se aprendia por aquilo ali e, muitas vezes, as pessoas não sentiam muita vontade de ir a Marx, a Engels, né? Aos clássicos, tá certo? E ficava aquela visão mecanicista, né? Estereotipada do marxismo. Se você pegar essas cartas filosóficas de Engels, você vai ver que é uma coisa brilhante, uma coisa fundamental, enriquece muito essa discussão, né, sobre o materialismo filosófico e sobre a dialética, tá certo? E mostrando, né, como é que se dá, né, a relação entre a infraestrutura, a superestrutura, né, a relação dialética entre a base econômica, a economia, as relações econômicas, a estrutura econômica e a infraestrutura, tá certo? Ou seja, as instituições políticas, né, as diversas formas de pensamento, de consciência. Como é que se dá isso? Né, mediado pela estrutura social, né, pelas relações sociais e pelas classes sociais. É uma coisa muito rica, que deve ser estudada, né, deve ser analisada, tá certo? Para a gente aprofundar também a nossa discussão sobre a concepção materialista da história, tá certo? Mais ou menos, acho que é isso mesmo. Tá aberto, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Francisco. Tá aberto aí para quem quiser falar. Francisco, uma questão, eu achei bastante interessante. Obrigado aí mais uma vez pela contribuição aí. É sempre muito bom elucidar aí o processo social. Na parte que você tocou na questão da Guerra Civil na França, assim, eu vi bastante as questões que depois Trotsky desenvolve na análise de Marx, que não basta só tomar o Estado, mas quebrar e, assim, prolongar incansavelmente, assim, o processo revolucionário na formulação das questões da evolução sobre educação, sobre cultura, sobre lazer, tanto que, assim, o peso, estava vendo
Eu sou um admirador de Anísio Teixeira, né, da onde que veio a fundação aí da Escola Parque, aí na Bahia, e discutindo isso como a orientanda recentemente, eu, por acaso, fui ver a estrutura do CIEP, né, e fui ver o que o Brizola destinava na época do CIEP, na década de 80, 90, à educação. Então, assim, assim, é notório o peso da educação, enquanto política pública, como, assim, central nessa discussão para você ter essa revolução de todos os processos sociais que tem lá, para forjar uma nova situação, né? Então, eu vejo que essa questão do Guerra Civil na França, ele é embrionário, talvez, na tese da formulação da Revolução Permanente também de Trotsky, que foi posterior. Você vê essa relação direta nesse aspecto? Então, sim. O Marx e Engels já haviam desenvolvido, né, essa lei do desenvolvimento, né, desigual, tá certo? Se você pegar toda a obra de Marx, ela reflete de maneira muito profunda essa questão do desenvolvimento desigual, né? Não só na história, como nas particularidades mesmo da sociedade capitalista moderna, tá certo? Se você for olhar, por exemplo, os escritos sobre a Índia, né, os escritos sobre a China, sobre a América Latina de Marx e Engels, você vai ver, né, como eles levam em consideração, né, esses aspectos aí e as particularidades também, né, dessas sociedades, tá certo? Dentro do conjunto, né, do desenvolvimento do sistema capitalista, né, moderno, tá certo? Então é evidente que a teoria da revolução permanente, né, e a lei do desenvolvimento desigual e combinado que foi formulado com Trotsky tem o seu material, né, o seu fundamento tá todas as obras de Marx, né, e Engels, tá certo? A própria teoria da revolução permanente, como a gente já estudou aqui posteriormente, ela encontra os seus aspectos básicos, fundamentais, na própria análise que Marx faz dos acontecimentos, né, da Revolução de 1848, tá certo? Sobre o caráter permanente da Revolução, tá certo? Então, e o papel das classes sociais, da burguesia, do proletariado, das classes médias, etc., né, etc., tá certo? E essa própria discussão sobre a questão da educação, né? Porque tem um problema, né? Tem um certo aspecto idealista nas concepções de educação, né? Tanto da educação, vamos dizer assim, dos liberais, quanto também em certas concepções, mesmo de autores que se aproximam da esquerda, que são considerados autores de esquerda, né? Que de uma certa forma idealizam, né, a educação, tá certo? Concebem a educação como uma panaceia para todos os problemas da sociedade, né? Por exemplo, há alguns autores que dizem que como é que eles falam? Que como é que se diz? Só com a educação nós conseguiremos superar todos os problemas que a sociedade moderna vivencia. Quer dizer, em parte, essa tese contém uma verdade, né? Porque a gente tem que analisá-la dialeticamente, contém uma verdade. A educação, ela é um fenômeno, um aspecto fundamental na história da humanidade, desde os homens primitivos até hoje, né? Então, por meio da educação que nós conseguimos, né, desenvolver o conhecimento, né, transmitir o conhecimento, desenvolver a capacidade cognitiva de pensar, tudo isso é verdade, né? E nós sabemos que sem uma educação, né, uma educação que esteja à altura das necessidades da sua época, não há também como se dar passos adiante. Tudo isso é verdade, tá certo? Mas é uma meia verdade, porque os processos revolucionários, não é, que levaram à substituição de uma sociedade por outra, não é, elas não se reduzem a transformações no campo da educação. Sequer se limitam a isso. Sequer supõem
que tenha que haver uma revolução educacional antes de uma revolução social. Não é? São processos revolucionários, quer dizer, tem uma raiz social, econômica e política, né? E os processos revolucionários, inclusive, são a condição para que se tenha uma educação revolucionada, né? Quer dizer, sem uma revolução social, sem que os trabalhadores tomem o poder e estabeleçam uma nova organização social, um novo domínio, seu domínio de classe, né? E abra todo um processo de transformações econômicas, sociais, políticas, nos costumes e na educação, certamente a gente não vai poder ter uma educação que esteja, né, ao nível das necessidades de uma sociedade humanizada, né, de um homem novo. Então, o próprio homem novo é produto desse processo de transformação, que envolve, evidentemente, também uma revolução no campo da educação, dos costumes. Então, existe aí, na verdade, os autores não conseguem fazer, não pensam de maneira dialética, né? Eles pensam muito assim, a partir de um método né, que a gente chama do senso comum, do método formal, né? Da lógica formal, ou seja, pensam de forma unilateral, ou é isso ou é aquilo, entendeu? E você pode ver que, em geral, os pensadores que advogam essa tese da educação como, né, como a revolução, como a panaceia, em geral, eles são autores que não são marxistas, né, e não são revolucionários. Em geral, são autores reformistas. São progressistas, ou liberais, ou, vamos dizer, um progressismo de esquerda, mas, em geral, são reformistas, são adeptos das transformações por meio de reformas graduais. Entre elas, as reformas educacionais, que para eles é a panaceia para resolver todos os problemas da humanidade. Então, nós, marxistas, nós temos uma posição dialética, né? A dialética materialista, a concepção materialista da história, que mostra a real relação entre os diversos campos da vida social. Tá certo? Nós sabemos muito bem que a vida ela é muito complexa, a vida social, a sociedade é uma organização muito complexa, mas nós sabemos que sem organização do trabalho e sem produção não há possibilidade de vida social. Não há como se ter uma sociedade, como manter uma sociedade, como reproduzir uma sociedade sem uma base econômica, sem uma estrutura econômica. Então, a estrutura econômica, a base econômica da sociedade não é um fator secundário. Ninguém vive sem produção. Ninguém vive sem a relação homem-natureza. Ninguém vive sem trabalhar, sem organização do trabalho. Quem vive sem trabalhar é a classe dominante, que vive do trabalho dos outros, que vive do que os outros produzem. Aí ela pode viver sem trabalhar. Ela pode viver e se dedicar a outras coisas mais, vamos dizer assim, avançadas, né, e mais nobres, como, por exemplo, produzir conhecimento, filosofar, produzir conhecimento, se dedicar à arte e a tantas coisas mais. Mas o trabalhador que vive da sua força de trabalho, que é obrigado pelas necessidades econômicas a ter que trabalhar para subsistir, esse não tem opção. Ele tem que estudar e tem que desenvolver os seus conhecimentos, mas trabalhando. Ele não pode se ausentar do trabalho para fazer isso, né? Então, nós sabemos que a estrutura econômica é a base fundamental. E ela determina, sim, em última instância, ela determina toda a vida social, toda a sociedade. Quem diz o contrário é idealista. É idealista ou está simplesmente defendendo uma posição ideológica para mascarar as relações econômicas da sociedade. Para dizer, olha, não, a economia é secundário, isso não tem importância não, o importante é outras coisas. Ah, não, o importante é outras coisas, a economia não tem importância não, não vá perder tempo estudando isso não. Evidentemente nós sabemos que temos que entender como é que funciona a sociedade e como é que funciona a estrutura, toda a produção, toda a estrutura, comércio, indústria, finanças, as relações de trabalho, para poder compreender a sociedade que a gente vive, né? As classes sociais,
Por que as classes sociais têm posições diferentes? Por que essas posições se conflitam? Né? Por que se desenvolve o marxismo de um lado, o positivismo do outro, o pós-modernismo do outro? Porque as classes sociais se apoiam nessas concepções ou para manter a sociedade ou para transformá-la. Tudo isso aí está ligado a essa estrutura econômica e não tem como você simplesmente se abstrair e dizer que não tem importância nenhuma. Todo mundo sabe aqui que sem trabalho e sem condições econômicas ninguém vive. Todo mundo sabe aqui que sem ter o seu salário no final do mês, sem um trabalhador receber o seu salário, tá certo? Ele não vai sobreviver na sociedade capitalista, né? E todo mundo sabe também que, como diz Marx, né? Que a burguesia, né, jamais vai admitir que os trabalhadores façam uma greve por tempo indeterminado, né? Porque ela sabe que a vida dela também e a riqueza dela depende daquilo que o trabalhador produz. Ela sabe disso. Os seus pensadores sabem disso. Os seus economistas mais ainda sabem disso aí, que toda a sua riqueza, toda a vida, as condições de vida, né, tudo que ela tem de bom e de melhor e as possibilidades que ela tem de ter acesso à educação, ao ensino superior, né, tudo vem das suas possibilidades, né, determinadas pelas condições da sociedade, como a sociedade produz e como essa riqueza é distribuída. Então não tem sentido isso, sabe? Não tem sentido. Agora, o que não se pode é dizer, mas a economia determina tudo, ou determina mecanicamente tudo. Não. A estrutura econômica determina em última instância, como diz Marx e Engels. Entre a economia e o pensamento, e as ideias, e as formas de consciência, existe todo um processo de mediações, que envolve a estrutura social, as relações sociais, e envolve as relações entre os seres humanos, né? Envolve a política, envolve uma série de coisas. Então, evidentemente que em toda análise tem que levar em consideração toda essa complexidade aí, tá certo? Mas, em última instância, é a produção e a organização do trabalho que está na base do desenvolvimento da vida social, e sem ela não tem como ter uma vida social, né? Se a gente comparar o passado primitivo do homem com o que nós temos hoje, a gente vê claramente a importância, né, do trabalho para o desenvolvimento da sociedade humana, né? Não precisa ir muito longe. É isso, pessoal. Mais alguém? Então, obrigado, Francisco. Sobre essa questão da dialética da natureza aí. Oi, Yang, pode falar. Tem uma questão referente a... Você falou da questão da educação, de todas as dificuldades que os trabalhadores hoje têm para se organizar politicamente e, portanto, para desenvolver a sua consciência de classe, até porque a organização daqueles que vivem do trabalho passa a escola, a educação ao nível superior, sabe, inclusive, das dificuldades que existem na própria universidade, nos institutos federais, de professores com formação marxista, né, que sejam marxistas ou até mesmo progressistas, né? A gente sabe que a universidade é uma instituição conservadora, e isso passa, então, portanto, pela organização dos movimentos sociais ou nas organizações partidárias, né? E a esquerda vive uma crise já, né? Ainda que nos últimos anos tenha avançado, né? Mas houve um recuo agora, mais recente, né? Com o avanço do neofascismo ou os professores intelectuais têm interpretações diferentes em relação a esse fenômeno do avanço do bolsonarismo, do neofascismo no Brasil. E nós tivemos uma experiência petista que, por mais que tenha propiciado avanços, inclusive na universidade, nos institutos federais, mas, por outro lado, não conseguiu
ser uma mola propulsora na luta de classes no Brasil para uma cultura revolucionária. Pelo menos é como eu percebo isso. Né? Não estou dizendo que o PT ou o PCdoB não vão estar com um papel importante na sociedade durante um período considerável. Nem estou também generalizando. A gente sabe que dentro do PT, por exemplo, existem organizações ainda revolucionárias, podem existir, né? Militantes, intelectuais, etc. Mas em termos, se nós pegarmos o que restou, né? O PCB tentando se reconstruindo, é uma organização muito forte ainda em termos de organização política, de trabalho na juventude, né? Nos moldes de uma organização que vive mais o centralismo democrático. O PSOL, com trabalho de formação importante, mas não tem um potencial eleitoral, né? O PT e o PCdoB, que não são organizações revolucionárias, mas estão no campo da esquerda, no meu entendimento, tem um potencial eleitoral, inserção no movimento de massas, na universidade. E o PSOL, que nasce de uma forma bem diferente do PT, por dentro da ordem da luta institucional, não a partir do ascenso no movimento de massas, tem um potencial eleitoral, tem uma certa inserção no movimento sindical, no movimento social, que está ainda muito ligado ao PT e ao PCdoB, e agora, mais que funciona muito mais como uma federação, uma frente de correntes, penso eu, né? Não são organizações revolucionárias, né? Nos moldes pensados em termos essenciais do que um partido revolucionário na concepção de Marx e Engels ou na concepção de Lenin. No Brasil, me parece que ainda não existiu essa organização revolucionária, pode existir correntes revolucionárias, né? O PCB, hoje, me parece que é o mais próximo disso, né? Como é que você vê essa questão, né? Tendo em vista que o trabalho na universidade, de alguns intelectuais professores, nos institutos, é importante, né? Mas a gente sabe que é necessário movimentos sociais, organizações partidárias, né? Revolucionárias, né? Eu acho que o avanço, inclusive, de Boulos em São Paulo e a possibilidade dele vencer as eleições, além da percepção de parte da esquerda de que era necessário construir uma unificação, decorre também desse acúmulo que ele tem no movimento sem teto em São Paulo. Então, já que você tocou nessas questões aí, né, atuais, né, da educação do Brasil, do mundo do trabalho, eu queria que você falasse um pouco da sua percepção, como é que você compreende isso. Foi uma questão que eu discuti com a professora Sandra em uma das últimas mobilizações em Salvador, acho que foi no 2 de julho, a gente debateu um pouco isso. Eu queria que você falasse um pouco da sua percepção em relação a isso, né? Que a gente sabe que existe dedicação na universidade, existe trabalho concreto, né? Independente das organizações que cada um faça parte ou tenha feito parte, mas existe uma dificuldade ainda hoje da esquerda de construir um acúmulo mais qualitativo, um saldo qualitativo que não apenas represente um impacto eleitoral, né, um avanço eleitoral, mas, sobretudo, um avanço de uma cultura política, de um processo de formação de quadros, né, nas cidades do interior, nas periferias, junto à classe média, inclusive, atraindo segmentos, a juventude, para construir esse trabalho, etc. E também no campo progressista, né, das pessoas que não estão organizadas. A gente sabe que a maioria dos trabalhadores não se organizam, não pretendem, às vezes, se organizar, né? Mas como a gente pode fazer avançar esse trabalho, né? Para que parte da universidade saia do campo intelectualista, academicista, etc. Que eu sei, não é seu caso, não tem da professora Sandra do Lemarx, não é, mas existem dificuldades inerentes à própria, ao que é historicamente a universidade, né, as classes dominantes, né, e até essa classe intermediária, né, que não é a classe fundamental, que não foi discutida pelo marxismo, a classe média, né? Qual é a sua percepção em relação a essas questões? Certo. Bom, primeira coisa, né? O marxismo, o socialismo científico, ele não nasce na universidade, né?
Embora Marx tenha passado um período, né, teve uma formação universitária, né, ele chegou a ser doutor, né, defendeu uma tese em 1841 na Universidade de Jena, na Alemanha, mas tirando esse curto período aí dessa vida universitária de Marx, né, Engels, por outro lado, não teve, né, essa vida universitária, ele não chegou a fazer nenhum curso superior, tá certo? Ele mal terminou o curso, né, o médio, então não teve curso superior. Engels, ele chegou a frequentar a universidade e fazer um curso palestra, tá certo? Teve umas palestras de um filósofo alemão chamado Schelling, que era um pensador conservador, era reitor da Universidade de Berlim. E que, enquanto o Engels estava em Berlim, ele frequentou essas palestras aí desse filósofo, né, Schelling, que era anti-hegeliano. E em seguida ele fez uma série de textos lá, fazendo uma crítica, né, defendendo o hegelianismo, pensamento hegeliano, contra as teses de Schelling, tá certo? Então, tirando isso aí, o marxismo ele se forjou na luta de classes. Né? Ele foi desenvolvido na luta de classes, na luta política, né? Da luta de classe, da classe operária, dos trabalhadores. Então foi dentro do campo da luta de classe que Marx e Engels efetivamente puderam chegar à concepção materialista da história e fazer uma revolução no campo da ciência, no campo do pensamento. Tá certo? E foi exatamente a unidade entre o pensar e o agir, né, a teoria e a prática, né, que se expressou exatamente na luta política, que possibilitou a eles, né, compreender a realidade do capitalismo, compreender a situação da classe operária, né, e poder organizar a classe operária no sentido, né, de avançar na luta revolucionária. Então foi isso que fez com que o marxismo, né, aparecesse. As condições que deram origem ao marxismo foi o desenvolvimento do capitalismo, o aparecimento da classe trabalhadora, da classe operária, do proletariado, né, e a luta de classes. É isso que está na base do desenvolvimento da teoria marxista, do socialismo científico. Então, evidentemente que no século XX, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, o marxismo começou a penetrar, né? A teoria marxista começou a penetrar na academia, né? Na universidade, muitas vezes de forma muito, vamos dizer assim, peneirada, né? Porque na verdade nunca conseguiu penetrar enquanto teoria revolucionária, né? Por exemplo, Lenin e outros autores, outros revolucionários não são estudados na academia. Você pega assim e conta nos dedos né, os estudos, as análises, as monografias, as teses, as dissertações sobre Lenin, por exemplo. É difícil demais, muito difícil. Então, aí, em geral, quando o marxismo chega na universidade, ele chega por meio de alguns intelectuais que têm influência marxista, ou que vieram mesmo do movimento socialista, né, mas que são mais distantes do movimento. Em geral, são mais distantes do movimento. Em geral, não são dirigentes políticos. Por exemplo, não são dirigentes. Tá certo? Se você pegar a maioria desses teóricos que chegaram à universidade e que difundiram pensamento, ideias marxistas na universidade, em geral, eles não estavam ligados à militância política mesmo, né? Não eram dirigentes políticos, em geral não estavam. Eram intelectuais, tá certo? Evidentemente que você tem as exceções, né? Você tem uma Sandra, né? Você tem uma Celi Tafarel, você tem outras pessoas, né, no Brasil que são professores, né, que estão na universidade e que defendem as ideias marxistas, que estudam o marxismo, né, que divulgam o marxismo, tá certo? Dentro da universidade. Então nós temos, por exemplo, vários grupos. Aqui mesmo na UFBA a gente tem vários, tá certo? Aí tem o Lemax, tem o Lepel, o Lemax, que é coordenado pela Sandra, o Lepel, da professora Celi Tafarel.
Tem o MTE, que é Marxismo, Trabalho e Educação. Tem outros grupos gramscianos, tá certo? Isso aqui na Faculdade de Educação. Em outros centros aqui, nas ciências sociais, ciência política, filosofia, você tem outros grupos também que tem o marxismo como referencial. Tá certo? Se você for olhar em nível de Brasil, você tem alguns grupos, tá certo? Que pesquisam, tá certo? E aí, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, Alagoas, o professor Jean Menezes também coordena aí, tem pessoas que trabalham com ele, e ele próprio é pesquisador. Então, veja, nós temos, mas não é a realidade, né? Essa história da direita, de que o marxismo domina o ensino superior, a academia, a universidade no Brasil, isso é completamente fora da realidade. O que domina a universidade brasileira é o pensamento conservador. Entendeu? Conservador. E há setores de extrema direita dentro da universidade que em determinados momentos se expressam, né? Nos momentos então, quando está mais acirrada, né? Mais acirrada a disputa, mas em outros momentos, quando eles estão em desvantagem, eles se escondem. Mas eles existem. E muitos dentro da universidade que são de extrema direita são conservadores. Entendeu? Então o marxismo é extremamente residual. Nós temos muito poucos marxistas na universidade. Muitos poucos. Entendeu? Não é a realidade. Nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Tá certo? Em nenhuma área do conhecimento. Tá certo? Existem marxistas? Existem. Que influenciam as ciências sociais? Existem. Não é? Mas não é dominante. Nem é dominante em lugar nenhum do mundo. Tá certo? Então essa é a realidade, né? A conclusão fundamental dessa situação é que essas iniciativas elas são importantes. Por exemplo, o trabalho Lemax está fazendo esse trabalho há 13 anos. Nós fundamos o grupo em 2007. Está com 13 anos que a gente fundou. Tá certo? Já fizemos inúmeros. Nós já fizemos 22 turmas de introdução à economia. 22 de introdução ao marxismo. Fizemos inúmeros cursos de obras escolhidas de Marx e Engels, de outros marxistas também, de Lenin, Rosa e outros, Trotsky e outros, né? Nós fizemos discussões sobre a questão da mulher todo ano. Nós temos uma Semana da Mulher aqui na Faced que a gente faz. Todo ano a gente faz a Semana da Mulher. Não fizemos agora, mas tem a Semana da Mulher. Entendeu? Então, nós fizemos trabalho com MST, MSTB, que é o Movimento dos Sem Teto aqui, né, na Bahia, em Salvador. Fizemos. Né? Então, esse trabalho é interessante. É uma iniciativa importante? Agora, nós não temos nenhuma ilusão de que esse trabalho minúsculo que o Lemax faz, por mais importante que ele seja, que ele vai jogar um papel de primeira linha na luta de classe no Brasil. Evidentemente que não. Né? Porque não somos nós aqui, os intelectuais, ou mesmo que transformamos o mundo. Quem transforma o mundo são as classes. E no nosso caso, né, nós sabemos que a transformação socialista do capitalismo para o socialismo só vai se dar sob a direção da classe trabalhadora, do proletariado. Não há outra possibilidade da gente superar o capitalismo, tá certo? Por mais que a gente tenha boa vontade enquanto intelectuais e tal, claro, né? Então o que é que a gente aconselha? Que a gente tem que, né, sair da academia, tem que ter saído da academia. Eu e a Sandra, por exemplo, nós somos militantes há 20 e tantos anos, tá certo? Começamos a militar no começo dos anos 90, 92, 93. Nós sempre fomos militantes de partido, né? Hoje nós estamos fora de partido, nós não estamos em nenhum partido. Mas isso significa que a gente daqui a pouco não esteja construindo um partido ou esteja num partido. Porque nossa vida sempre foi, né, dentro do partido, uma construção de um partido revolucionário. Né? Porque nós sabemos que sem construir um partido revolucionário, né, que possa estar à frente da organização da classe trabalhadora, não tem como a gente superar o capitalismo, não tem como destruir o capitalismo.
Essa experiência de toda a luta de classes ao longo de um século e meio demonstrou isso. Tá certo? Então nós não temos nenhuma ilusão. Mas enquanto for possível fazer alguma iniciativa e desse tipo, não é, entre professores, estudantes, trabalhadores, de uma forma geral, a gente vai fazer. Porque é importante. É importante esse trabalho. Importantíssimo. Ninguém, né, se pode negar a importância que tem esse trabalho. Mas também a gente não pode ter a ilusão, né, e nem uma concepção idealista de que esse trabalho por si só vai alavancar a luta de classe ou coisa desse tipo, porque efetivamente não vai acontecer, né, nada disso. Tá certo? Mas a gente tem noção da importância que o Lemax tem e que outros grupos no Brasil têm na difusão do marxismo. Tá certo? E certamente essas pessoas também, de uma forma ou de outra, tem uns não, né, mas uma grande parte delas também estão ligados aí aos movimentos sociais, né, e às organizações políticas de uma forma geral. Alguma pergunta, pessoal? Alguma intervenção? Fala? Eu queria colocar só essa questão, para não sei se não tiver nenhuma outra pergunta, a gente pode terminar. Que é sobre essa questão da dialética da natureza, tá certo? Eu falei para vocês aqui que o livro mais contestado de Engels ao longo do século XX foi A Dialética da Natureza. Tá certo? Então, existem posições as mais variadas, tá certo? Que criticam Engels em relação à dialética da natureza. Tá certo? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? O Engels depois de Marx, o grande divulgador da filosofia materialista. Engels foi um materialista convicto, tá certo? E foi um estudioso das ciências da natureza. Você não está falando de uma pessoa que orbita só as ciências sociais. Não está falando de um pensador que estudava a fundo o desenvolvimento científico da sua época, que tinha propriedade para falar sobre os mais diferentes campos das ciências da natureza também. Né? Então era um homem que estava antenado com os avanços, né, as descobertas no campo da ciência da natureza. E evidentemente que nos meados do século XIX, algumas mudanças nesse campo do conhecimento, em particular na física, né, mas também na química, na biologia, mostravam cada vez mais que a natureza não era algo estanque. Né? Na verdade, quem defendia que a natureza era a mesma desde sempre eram as concepções idealistas, sejam as teológicas, sejam as temporais, né, que eram também idealistas. Embora não fossem propriamente teológicas, mas elas defendiam concepções sobre a natureza que muitas vezes eram próximas muito dessas concepções teológicas. Né? Então, Deus fez o mundo em tantos dias, tá? Todos os animais, inclusive o homem que existe hoje, foi produto dessa criação, né? De que os animais e o homem é o mesmo desde sempre. Então, essas ideias absurdas aí, né, que existem e que são propagadas, tá certo? Então, os avanços nas ciências da natureza mostravam que não só a natureza está em constante transformação, que ela tem uma história, que ela não é a mesma desde sempre, mas ela se transformou, né, e muito, e particularmente a partir do momento que o homem surge, né, e começa o processo de transformação de trabalho, a natureza ela transformou-se muito, né, nesse processo, né, e mostrava também, não só esse movimento, essa transformação da natureza, mas mostrava que as coisas estavam profundamente interligadas entre si. Ou seja, uma modificação na natureza, em determinado ponto do planeta, afetava a vida praticamente toda na Terra. Isso no século XIX já estava apontando para isso. Né? As pesquisas no campo, não só, né, no campo da física, da química e também na biologia, tá certo? Já demonstrava isso. Tá certo? A descoberta da célula, né, da troca da célula, do sistema celular com o ambiente externo, tá certo? As transformações celulares, da morte, da vida, né, da transformação da célula e do organismo humano, tudo isso demonstrava
né, que a natureza estava em processo de transformação. Então veja, o que Engels faz, eu acho que esse é o grande avanço da dialética da natureza. É que Engels expressa isso do ponto de vista teórico. Né? Porque os cientistas, por mais avançados que eles fossem lá no século XIX, eles ainda se mantinham, por mais descobertas que eles fizessem, eles não conseguiam se desvencilhar de uma concepção materialista mecanicista, que era dominante até o século XVIII e que ainda dominava na primeira metade do século XIX e que ainda domina, em certo sentido, em vários campos das ciências naturais. Ainda hoje, uma concepção mecanicista da natureza, né? E uma concepção mecanicista do movimento na natureza, né? Sem levar em consideração os saltos, né? os avanços mais profundos, né? Considerando a natureza de um ponto de vista evolucionista, puramente evolucionista, de transformação gradual. Essa é a revolução que Engels faz. Porque Engels demonstra, né, que a natureza se transforma de maneira gradual também, ou seja, evolui de maneira gradual, mas ela também tem as suas transformações dialéticas, as suas irrupções, as suas transformações bruscas, as suas mudanças bruscas, que é resultado dessa transformação quantitativa. Você tem transformações quantitativas, né, que aumentam, acontecem, vão se somando, aumentam. Chega um determinado momento em que você tem a transformação da quantidade em qualidade, uma transformação qualitativa. E veja, essa transformação qualitativa não é só acontece na natureza, ela acontece na vida humana, na sociedade humana. Não só em relação às sociedades, aos modos de produção, mas também ao próprio desenvolvimento do conhecimento. Então veja, esse é o método, a metodologia da dialética da natureza, que é atual. Alguns dos conhecimentos que Engels esboça lá correspondem à sua época, né, histórica, ao desenvolvimento científico da sua época. Todos nós sabemos disso. As ciências evoluíram muito de lá para cá. Mas esse aspecto do metodológico, do método, da forma de encarar a natureza, a sociedade e o conhecimento humano, tá certo? Isso é uma revolução nas ciências. Evidentemente que as ciências, como elas estão dominadas pelos grandes conglomerados econômicos e também pelo pensamento conservador, tá certo? E por pensadores que estão ligados à classe dominante, eles não reconhecem essa revolução que foi introduzida pelo marxismo no campo das ciências. Mas isso não significa que ela não seja, que ela não exista e que ela não possa ser reconhecida posteriormente, né? Numa sociedade que superar o capitalismo, né? E que passar efetivamente a constituir um conhecimento desinteressado, que não seja um conhecimento, né, que esteja marcado pelo interesse de classe, possivelmente essas grandes conquistas da dialética materialista elas vão ser reconhecidas pelo mundo científico. Tá certo? Ou agora um ou outro grande pensador reconhece isso. Não é? Mas não é a maioria dos pensadores, dos cientistas e nem a maioria dos pensadores, tá certo? Mas a gente sabe da importância desse pensamento para a luta de classe. Isso é que é o importante. Sem ele, nós não conseguimos dar um passo adiante. Sem ele, nós caímos no reformismo. Sem ele, a gente vai reproduzir, não só no campo da ciência, no campo das ciências, no campo da análise da sociedade, no campo da luta de classe, uma posição puramente gradualista reformista, né? E não pensar com a visão da luta de classes, né? Com o método da luta de classe. Essa é a importância. Então veja só, Engels foi um autor extremamente maltratado dentro da esquerda socialista. Tá certo? Muito maltratado. Marx também, mas Engels foi um autor muito maltratado, né? E isso não é coisa nova, não. Isso começou lá em Bernstein. Aliás, começou muito antes. Vocês lembram aqui do que fizeram, né? A direção do Partido Social Democrata Alemão fez com Engels. Engels escreveu uma introdução ao livro As Lutas de Classe na França, de Marx. Tá certo?
E o que é que fez a direção do Partido Social Democrata Alemão? Mutilou o texto de Engels, retirou as passagens revolucionárias de Engels e deixou apenas aquelas partes que eram palatáveis. E deformou o texto de Engels e publicou na revista do partido. E aí todo mundo, inclusive o partido, achava que Engels tinha, né, virado a casaca, né, que Engels tinha abandonado o marxismo revolucionário e que agora estava lá defendendo uma concepção reformista de transformação do capitalismo. Então, veja só, naquela época, Engels estava vivo e fizeram isso com ele. Imagine depois. Então, Bernstein foi um dos primeiros a contrapor Marx a Engels. Mas ele contrapôs de uma forma conservadora. Sabe o que é que ele dizia? Dizia que Marx era idealista, irrealista, e que Engels era maduro e realista. Por quê? Porque ele diz que Engels, no final da vida dele, abandona o materialismo econômico, que ele e Marx havia defendido até então, e passa a defender um materialismo mais flexível. Vocês lembram das cartas que eu falei? As cartas de Engels, onde Engels vai explicar, né, e tentar combater essa ideia do determinismo econômico? Então Bernstein pega aquelas cartas e fala o seguinte, a interpretação que ele dá, que Engels flexibiliza a concepção materialista de Marx, porque era mais econômica, né, estabelecia a economia como fator determinante, né, unicamente determinante, que Marx era um materialista economicista, que Engels flexibiliza, suaviza e introduz um materialismo mais suave, mais palatável. Veja, ele contrapõe Marx a Engels num sentido conservador, como se Engels fosse um conservador e Marx fosse um idealista. E que Marx estava errado e que Engels estava certo. Entendeu? Depois, já no âmbito aí da Terceira Internacional, né, você vai ter um setor ultra-esquerdista, lembra do ultra-esquerdismo lá que Lenin combate, né, em política, mas também em teoria, porque eles passam a contrapor Marx e Engels também, né, e passam a defender que Engels era um revisionista, que Engels havia deformado e introduzido aspectos mecanicistas na teoria de Marx, por influência já, né, do cientificismo, do positivismo, havia deformado a teoria de Marx. Isso aí, né, depois da Primeira Guerra Mundial, quando tem aquela discussão lá do esquerdismo, né, na Terceira Internacional. Aí depois vão surgir uma série de outros autores socialistas, né, que vão defender ideias muito parecidas, tá certo? Rodolfo Mondolfo defende uma ideia parecida com essa também, né, contrapõe Marx a Engels, tá certo? Alguns autores como Karl Koch, Lukács, tá certo? Uma série de outros, Lúcio Coletti, vão fazer a mesma coisa, né? Contrapor o Engels ao Marx, tá certo? E defender a volta às origens, né? Para estudar o Marx da origem, os manuscritos, etc, etc, né? Fazendo essa contraposição do Marx, da origem dos manuscritos, ao Marx, lá, né, das obras da maturidade, do Capital, né? Valorizando mais essas obras da juventude do que as obras da maturidade. Se você pegar Althusser, a mesma coisa, Althusser chega a chamar a dialética da natureza de Engels de um documento fútil, que não tinha nenhum valor, que não se tinha que dar nenhuma atenção para esse documento, né? E o que é que ele vai, evidentemente, produzir lá a teoria dele, né? De como se formou a origem do marxismo, né? E tal, né? Toda aquela teoria lá, do corte epistemológico. Então, veja, embora a maioria dessas pessoas sejam intelectuais, a maioria deles eram intelectuais, alguns estavam formalmente ligados aos partidos comunistas, por exemplo, Lukács, né? Formalmente. O próprio Althusser também estava formalmente ligado ao PCF, né? Mas a grande maioria deles são de intelectuais que estão desvinculados da luta de classe efetiva, tá certo? E aí essas questões, né? Quando a gente está desvinculado da luta de classes, tá certo? As ideias voam, né?
Então, a nossa capacidade de formular ideias dá um salto para além da realidade. Né? E quando a gente está na luta de classe, como a gente tem que estar dando respostas aos problemas concretos, né, e às necessidades concretas da luta de classe, então o cuidado é muito maior, a responsabilidade é muito maior, tá certo? A gente tem que contar 100 vezes antes de defender alguma coisa, né? Então tem que... E a preservação da tradição marxista, o compromisso com a tradição marxista é muito maior, né? Quando a gente é militante, é revolucionário, do que quando a gente é meramente intelectual, né? Então é isso, né? Tem essa discussão, eu não concordo com essa discussão que eles fazem, tá certo? Eu não acho que nada em Engels se contrapõe a Marx, essencialmente, tá certo? Eu acho que os dois tinham personalidades próprias, né? Teve as suas contribuições próprias para o pensamento social, para o pensamento marxista, mas nas questões fundamentais, naquilo que é fundamental da concepção marxista, da concepção materialista da histórica, da dialética, eles eram completamente, né, complementares. Tá certo? Eu não comungo com essa discussão e não acho que isso é importante para a luta de classe, esse tipo de discussão. Tá certo? Apesar dela existir, que a gente tem que, né, até estudar para poder dar, em algum momento, ter que responder algumas questões. Mas não acho que isso seja o importante. Tá certo? Tinham muito mais outras questões importantes na primeira metade do século XX para a luta de classe internacional e que esses autores não se preocuparam. Tá certo? Que eu acho que poderiam ter dado contribuição se por acaso, né, tivessem se preocupado com essas questões. Então é isso, pessoal. Eu quero com isso dizer, né, reforçar aqui a atualidade de Engels, da importância de Engels para o pensamento revolucionário, né, para todo aquele e toda aquela que queira realmente lutar, né, contra a exploração capitalista, que quer lutar contra o capitalismo e que quer construir uma outra sociedade socialista, comunista, né? Engels continua fundamental e indispensável para se compreender o mundo atual, a sociedade atual. Não sei se eu fui compreensível para vocês, mas espero que ter dado conta aí dessa questão e achei muito interessante as colocações e todas de vocês, tá certo? Obrigado aí pelas colocações de vocês aí ao longo desse debate, tá certo? Obrigado. Então vamos dar um viva Engels aí, pessoal. Tem que, como é que pode, né? 200 anos e nada da gente dar um viva Engels, né? Bora lá. Parabéns pela exposição aí, Bruxo. Viva o Engels e bolos em São Paulo, hein, pessoal? Bora lá. Viva Engels. Viva! E viva! Obrigado, Francisco. Obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal. Parabéns pela exposição, muito e boa. E para vocês aqui, ó, pessoal, só lembrando, agora entre os dias 1 e 4, né, vai acontecer um curso que tem como tema o método e Marx, que está sendo organizado pelo professor Jean Menezes, que está aqui presente com a gente. Então ele está organizando, lá no Lemax, no Face do Lemax, tem lá, né, o link para inscrição. Já tem mais de 2.000 pessoas, né, Jean? Inscritas, né? Eu olhei agora um pouco, tinha 3.140 pessoas inscritas já. 3.140. Aí vai ter, o primeiro dia é a professora Virginia Fontes, né? Jean, me lembrei aí, Jean. Isso, peraí, deixa eu ligar aqui. Foi o Jean que me escreveu hoje, Jean. Beleza, Luiz. Então, pessoal, boa tarde. É que eu sou meio tímido aqui, eu fico quietinho na minha aqui. Mas é isso, dia 1º, né, a Virginia Fontes vai falar sobre esse assunto, né, o método de Marx. No dia 2 é o Francisco, no dia 2 sou eu, no dia 3, né, Francisco, desculpa, no dia 3 é o Francisco, e no 4º dia é o Ivo Toneto, né, então tá aberto lá, eu vi que o pessoal postou aí, eu vou fazer a inscrição. Eu coloquei o link aí, legal. Aqui. Legal, Luiz. Você me mandou no e-mail hoje para mim, que eu perguntei para você se precisava me inscrever de novo. Nossa, Adora que está aqui com a gente, está dizendo que já se inscreveu. A Dora é daqui do grupo da gente também. Legal. Eu também já me do grupo Angela Davis. E aí se inscrevam, pessoal. Quem não se inscreveu ainda, vão lá no link e se inscrevam.
Vai ser legal, viu? Né, tem as posições, as mais diversas posições, né, sobre essa questão do método de Marx, vai ser bem legal, bem legal. Sim, vai ser bem rico, sim, bicho. E considerando que o Francisco vai estar lá, né, vai garantir que vai estar legal, né? Muito obrigado por isso, por desenvolver o Francisco, muito boa, como sempre. Tá bom, obrigado aí pela consideração. Nem tanto, mas mas é isso. Pessoal, então até a próxima, tá certo? As próximas atividades a gente vai divulgando aí pelo Face, tá certo? Do Lemax. Mas a gente vai iniciar, só antecipando aqui, a gente vai fazer, iniciar um curso, vamos dizer assim, de longo prazo sobre as ideias de Marx e Engels. A gente vai retornar, estudar Marx e Engels. As obras mais importantes. Até chegar no Capital, né? Depois a gente fazer esse estudo coletivo aí do Capital, do volume 1 e dos demais volumes. É isso, então até a próxima, pessoal. Até a próxima. Abraço, pessoal. Abraço todo mundo. Até. Viva Engels. Obrigado, Sandro. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.